Irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, nessa manhã nós vamos retomar o livro do Eduardo, que fala sobre relacionamentos saudáveis na igreja. E para isso eu gostaria de contar com a sua atenção. Bem provável no próximo domingo os irmãos terão a sequência da revista adotada aqui na escola dominical. Então os irmãos não fiquem apreensivos quanto a isso. Mas especificamente nós gostaríamos de começar a nossa aula fazendo uma breve recapitulação daquilo que nós já vimos, nós já ouvimos da parte deste autor, aconselhando uns aos outros 8 maneiras de construirmos relacionamentos saudáveis dentro da igreja. Esta é a temática. Vocês ainda se lembram o que é que nós estudamos no primeiro capítulo? Os irmãos, tirem por favor o remedinho da bolsa para a memória, para a gente poder lembrar. Faz algum tempo, né? Então, de tempos em tempos, a gente precisa relembrar algumas coisas, pelo que eu percebo. Vamos lá. Oi? Então, muito bem, ó. Quem tem anotado não perde. A primeira lição que nós tivemos da parte do Eduardo foi com toda a humildade. Nossa utilidade, nosso cuidado com as almas começa da nossa necessidade de cuidado. Precisamos de Deus e precisamos de outras pessoas. Nosso objetivo é a maturidade que vem pela dependência, como um meio de pôr essa humildade à prova. Pedimos por oração. Isso contribuirá para uma cultura de igreja mais unida, menos autodefensiva. Nós precisamos reconhecer que dependemos de Deus e que dependemos uns dos outros. Foi a primeira lição. E a segunda lição? Muito bem. Aproxime-se das pessoas. Deus toma a iniciativa e se aproxima de nós. Nós tomamos a iniciativa e nos aproximamos de outras pessoas. Esse é um ensino simples com incontáveis aplicações. Nos relacionamentos humanos, no lugar de nós aguardarmos que as pessoas tomem a iniciativa, nós é que tomamos a iniciativa à semelhança do nosso Criador. Nós é que vamos às pessoas, nós é que abordamos essas pessoas com o Evangelho, nós é que compartilhamos a vida com elas. A terceira lição, a Maria Luísa agora vai nadar de braçada, né? O que é que necessariamente significa? Conhecer o coração. Conhecer o coração é conhecer a pessoa. Nosso interesse em ajudar uns aos outros nos conduz para além das meras conversas triviais e nos leva até o domínio do coração. Um mapa claro desse terreno pode enriquecer todos os nossos relacionamentos. Lição 4. Conheça as influências decisivas. Ela faltou essa aula. Para podermos ajudar os outros sabiamente, desejamos conhecer o coração e as influências mais significativas sobre o coração. Entre essas muitas influências estão 2 representantes em particular: as outras pessoas e o nosso corpo físico. É bem interessante esse capítulo, porque ele vai mostrar que não há separação no ser humano, não há dicotomia
é uma unidade psicossomática, como diz o Anthony Huckman, que foi o livro paralelo que nós estudamos com o Eduardo. Nós somos influenciados tanto pelas outras pessoas, como pelo nosso próprio corpo, pelo nosso próprio ser, que não está dividido, está conectado. Aspectos físicos, emocionais, espirituais e todos os outros aspectos que nós podemos identificar e classificar estão relacionados. Lição 5. Lição 5 é: seja pessoal e ore. Talvez pensemos que o verdadeiro auxílio vem por meio de novos e dramáticos insígnias. Apesar disso, na maioria das vezes, tende a vir das maneiras mais comuns. O auxílio vem por meio do nosso envolvimento pessoal uns com os outros e de nosso foco em Cristo e da oração. Por que eu preciso ser pessoal? O que é que essa lição nos ensina? Nós precisamos ser pessoais para que nós possamos estar em uma distância suficiente para fazer uma pergunta a estas pessoas. Posso orar por você? E no que eu posso orar por você? E aí você vai se lembrar que o trabalho pesado do aconselhamento fica com a igreja, não com o pastor. São pessoas comuns que trabalham aconselhando umas às outras. O máximo que o pastor pode fazer é treinar pessoas para aconselhamento. Há uma inversão na igreja. A igreja senta, se acomoda, sobrecarrega a agenda do pastor, que tem que aconselhar todas as pessoas na igreja, e isso não é funcional. Nenhum homem sobrevive a isso. É desumano. Você pensa comigo, uma igreja, aproximadamente 100 pessoas. 100 pessoas chegam e depositam seus problemas na vida de uma pessoa. Que por conta do seu ofício, não pode dividir esses problemas com outras pessoas. Você acha que isso é funcional? É prático? Como é que a Escritura coloca esse processo? A partir do conselho de Jetro, você tem uma divisão de tarefas de trabalho, onde chega para Moisés apenas aqueles casos extremamente complicados, porque a grande demanda estava naquela forma de gerir os problemas na nação de Israel, dividindo entre grupos menores de lideranças para poder cuidar de maneira mais eficiente, para que a população não fique em pé durante vários momentos e horas para poder ser atendida. E eu vejo que isso acontece na igreja hoje, você acredita? O pastor ele não tem condições de pastorear e de cuidar de algumas ovelhas, porque tem umas que estão no gabinete pastoral e não saem mais. E as outras estão na fila esperando. Veja que isso não é funcional, não é bíblico. O aconselhamento precisa acontecer na sua naturalidade, uns para com os outros. E os casos mais difíceis e o treinamento que é feito para a equipe ou para aqueles que vão aconselhar, que seja feito pelo pastor. Muito bem. Próxima lição. Converse sobre sofrimento. É o que nós vamos trabalhar hoje. Tá bom? Sofrimento e aflições estão por toda parte. E em contrapartida, a Escritura fala as nossas tribulações em praticamente cada página. A narrativa do Êxodo encabeça esse caminho. Antes de nós entrarmos propriamente na lição, eu queria fazer uma enquete aqui, uma pergunta, para que vocês entrem comigo junto no capítulo do Eduardo. Irmãos, vocês acham que a Bíblia fala sobre todo tipo de sofrimento que a gente curte de maneira específica, dando nomes,
referindo-se a essas formas ou modalidades de sofrimento, vocês pensam desta forma? Se vocês pensam dessa maneira, vocês conseguem encontrar listado nas Escrituras o nome dos problemas e das lutas e das tribulações que vocês estão enfrentando? Sim ou não? Os irmãos vão precisar pegar a senha. Todos os problemas seus estão listados aí, né? Então vamos lá. Muito bem. Pelo menos um corajoso aí teve a... Os irmãos estão com frio, fiquem em pé, dá uma andadinha para esquentar. Muito bem. Meus irmãos, veja só. Algumas das nossas lutas, de acordo com Eduardo, claramente são identificadas nas Escrituras. Por exemplo, temor, ansiedade. Essas coisas a Bíblia fala. Ira, vícios. Há uma relação de expressões da nossa natureza caída que a Escritura dá o termo exato do que acontece conosco. No entanto, a Escritura não identifica claramente um problema específico. Quando você abre a Bíblia, você não pode botar o dedo e dizer, o meu problema é esse, que aqui o texto está dizendo. Porque a palavra de Deus, ela não está sendo escrita só para mim, só para você, ela está sendo escrita para todos. Não há uma especificidade nas Escrituras, por exemplo, em relação a problemas que são avolumados cada vez mais hoje. Ela parece relativamente silenciosa quanto ao número cada vez maior de diagnósticos psiquiátricos, os quais são um assunto importante para muita gente. E em resposta a isso, temos de buscar o auxílio de outras pessoas sábias e continuar a ouvir atentamente aqueles que enfrentam essas lutas. A pergunta que precisa ser feita por nós é: o que fazemos quando a Escritura não identifica claramente um problema específico? Pensem, bota os neurônios para funcionar. Porque é nesse ponto aqui que a gente acaba se confundindo muito, principalmente com diz respeito às instruções do Jay Adams. O Jay Adams, que é uma referência na área de aconselhamento bíblico, que defende que a Escritura ela é suficiente para o aconselhamento, para o cuidado pastoral, ele não está eliminando a participação de agentes outros que possam contribuir com a cura das pessoas. O que James Adams está criticando, quando ele faz a crítica a respeito do movimento de psiquiatria nos Estados Unidos e na utilização de medicação de maneira indiscriminada, é que as pessoas estavam exagerando. Por quê? Porque as pessoas chegavam na igreja para serem cuidadas pastoralmente, e quando elas chegavam na igreja, simplesmente diziam, olha, esse não é caso para aqui não, procure uma ajuda médica. Tome seus remédios e resolva a sua vida. E o James Adams vai dizer, não, as Escrituras sim, possuem ferramentas, ela é uma ferramenta útil que pode trabalhar as nossas mazelas, que pode trabalhar as nossas misérias, que pode trazer saúde para nós. Agora, para que eu possa aplicar as Escrituras corretamente, eu preciso saber como esse processo se dá. E, mais uma vez, eu não posso desprezar outros profissionais que vão contribuir com a saúde psíquica, emocional, a saúde biológica das pessoas.
Por quê? Porque os médicos e aqueles que foram dotados de ciência fazem parte da dádiva dada pelo Criador na sua graça comum. E exercem o seu papel diante de Deus da mesma forma, e são iluminados e recebem instrução do Altíssimo para que possam desenvolver a ciência e trazer bem-estar e saúde para a população. Então, preste bem atenção, porque você precisa se aproximar do conceito de uma maneira adequada. E nesse sentido, a narrativa que nós encontramos no Antigo Testamento, do deserto, do povo de Deus, vai nos ajudar bastante. Mas antes de nós chegarmos lá, antes de nós chegarmos na história do deserto, nós temos duas considerações fundamentais que o Eduardo traz, que nós precisamos trazer aqui para os irmãos. Primeira delas, as aflições são singulares. Presta atenção, igreja, se liga. Não existem duas formas de sofrimento idênticas entre si. Por mais que nós estejamos bem intencionados em tentar consolar as pessoas com o nosso tipo específico de sofrimento, isso se torna ineficaz. Uma coisa é eu ouvir alguém sobre o seu sofrimento. Outra coisa é esta pessoa tentar, de alguma forma, amenizar o meu sofrimento com o seu. Vocês querem ver um exemplo? Vê se vocês já viram esse cenário em algum lugar. Velório, uma pessoa de idade faleceu, e as pessoas, para consolar, falam o quê? O que é que elas falam? Estava sofrendo bastante, né, minha irmã? Descansou. Olha, a minha mãe ou a minha avó passou anos e anos sobre uma cama. Você precisa de ver, tadinha, bichinha. Aí já seria até um aconselhamento mediúnico, né? A pessoa foi lá e, né, conversou com a pessoa, então já é uma coisa até espírita essa forma de abordagem aí, né? Então, assim, veja que essa tentativa nossa de tentar amenizar ou minorar a dor do outro, tentando mostrar que a nossa dor foi maior, isso é um erro grave. Porque a pessoa que está sofrendo, ela sente o quê? Ela sente assim, não, minha dor está aqui me consumindo, me arrebentando, mas eu sou um miserável, como é que eu sou capaz de sofrer? Olha essa pessoa maravilhosa aqui do meu lado. É assim, né? Fala assim, essa pessoa não está entendendo absolutamente nada que está se passando comigo. Então preste atenção, meus queridos, as aflições são singulares. Não há nenhuma dor que possa ser autenticamente identificada com outra como sendo igual. E a pessoa que sofre precisa ser respeitada nesse sentido. Segunda consideração importante que o Eduardo nos traz é o seguinte: as aflições têm algo em comum. Elas são dolorosas e podem nos fazer sentir que estamos no fim da linha. Essa é a razão pelo qual um único salmo pode falar de tantas tribulações diferentes. Por exemplo, quando você abre o texto sagrado em um salmo, por que a gente se deleita e se identifica com cada salmo deste? Principalmente aqueles salmos de lamento. Sim, também os imprecatórios, né? Tem uns que a gente gostaria de aplicar na vida de algumas pessoas. Por que nós nos identificamos? Nós nos identificamos porque, de maneira geral, aquele salmo está falando sobre a nossa dor, sobre o nosso sofrimento, sobre as nossas aflições. Porque elas têm algo em comum. Essas aflições, elas nos levam à experiência dolorosa. Ela nos faz sentir que nós estamos chegando ao final da linha. E preste atenção, não é incomum nós desesperarmos da nossa própria vida.
Tem irmãos que estão achando que porque é crente não vai pensar em bobagem e pensa. As situações que nós enfrentamos são as mais adversas. E na experiência de cada pessoa, nós precisamos entender que todas essas experiências de sofrimento acabam nos levando a essa sensação de dizer o seguinte: agora acabou, não tem mais jeito. Então, se eu tenho essa consciência de que a aflição ela é singular e de que a aflição nos conecta com o texto sagrado, porque existem aspectos em comum, e nos conecta também com as pessoas, porque o texto sagrado nos mostra que essas experiências são dolorosas e podem nos levar à ideia ou o sentimento de que está no final da linha. Por sua vez, também nos conecta porque as pessoas sofrem e têm aflições semelhantes às nossas e passam por sensações semelhantes à nossa. Aonde que nós vamos nos segurar nas Escrituras para trabalhar isso? E aqui há uma história que expõe amplamente a miséria humana e ela nos identifica todos os ataques que somos passíveis de sofrer, mas apresenta uma história mestra para nos guiar. E aí eu estou me referindo sobre a narrativa do Êxodo, o período em que o povo de Deus peregrina pelo deserto. E aí, quero ler com você uma passagem, depois dessa introdução breve, de quase meia hora. Êxodo capítulo 2, verso 23 ao verso de número 24. Êxodo 2, capítulo 23 ao 24. Êxodo 2, capítulo 23, 24, versículo 23 e 24. Êxodo capítulo 2, versículo 23 e 24. Decorridos muitos dias, é isso mesmo? Morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Vamos orar? Senhor Deus, fala conosco nessa manhã e nos dá o dimensionamento, tanto da nossa dor, do nosso sofrimento, como também das pessoas que estão à nossa volta. E com a Tua graça e com o consolo que nós recebemos da parte do Teu Filho Jesus e da Tua própria parte, o Deus de todas as consolações, nós possamos consolar com Cristo e com a mensagem do Evangelho aqueles que sofrem a nossa nosso alcance, ao nosso acesso, aqueles que caminham junto conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que aconteceu com o povo de Deus? Houve uma grande fome sobre a terra e Deus usa o drama da família de Jacó quando vende José como escravo para preservar o seu povo durante um período de grande seca na terra. Nós vamos encontrar José no Egito. Depois que todo aquele drama que acontece na vida de José, nós temos um José, governador do Egito, que se reconcilia com a sua família e que traz a sua família para estar junto com ele. O povo de Deus prospera no Egito, cresce. O faraó morre. Aquele faraó que José tinha um bom relacionamento com ele, as ações diplomáticas, naquela época que José tinha, garantiram ao povo de Deus um bom lugar e sustento para passar por aquele período, e toda a sua família acaba tomando uma proporção desafiadora para o novo faraó, porque ele vê que o povo cresceu muito.
E ele diz assim, se a gente não fizer alguma coisa para subjugar esse povo, eles vão tomar o Egito da gente. Eu estou usando aqui uma narrativa bem simplista, tá, irmãos? Quando isso é feito, a escravidão, então, é estabelecida ali no Egito. E quando a escravidão é estabelecida, o povo sofre. Por quê? Porque ele teve que fazer trabalhos penosos, ele teve que entrar num regime de subserviência. E os castigos eram severos. Quando você para analisar a forma como os hebreus estavam sendo castigados nesse contexto, ou como a nação de Israel, assim chamar, estava sendo castigada, os irmãos vão perceber que a situação era muito crítica. No entanto, o texto que nós acabamos de ler diz que Deus estava com o povo, estava atento ao clamor do povo. Os filhos de Israel gemiam. Essa é a expressão que nós temos aqui em Êxodo, capítulo 2, verso 23. Gemiam sobre a servidão por causa dela, então clamaram e o seu clamor subiu a Deus. Deus estava atento ao gemido do povo e escuta o seu clamor. É expressamente isso que o texto diz. E ele ainda reforça no verso 24, dizendo que ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E aqui nós temos aquela citação na trilogia da aliança que Deus faz com o seu povo através dos patriarcas. Então perceba que a narrativa de Êxodo começa com a compaixão e o livramento de Deus. O Senhor, então, mostrou, através do seu grande poder sobre o Egito, que ele tinha capacidade sobeja de conduzir o seu povo para fora do Egito, de libertar o seu povo da escravidão, e deu a este povo a possibilidade de cumprimento do plano de caminhar pelo deserto até a terra prometida, que foi prometida a quem? A Abraão. E que agora eles percebem que o Egito não era a terra prometida. E que eles vão ser conduzidos até ela. Mas há uma jornada até lá. E essa jornada se tornou uma jornada mais longa e mais difícil do que o previsto, que foi a travessia do povo em relação ao deserto. Alguns vão dizer que isso tudo aconteceu porque aquele povo merecia. Ou povo difícil, gente. Ou povo desobediente. Ou povo obstinado de coração. Ou povo murmurador. Ou povo idólatra, não é assim? Mas quando a gente lê e reflete sobre esse texto, a gente percebe o quanto nós somos parecidos com esse povo. É impressionante como nós somos parecidos com o povo de Israel. E em especial esse povo que está sendo liberto do Egito. Porque a semelhança desse povo, nós fomos libertos. Quando o Senhor ouviu o nosso gemido debaixo da escravidão do pecado. E o Senhor se compadeceu de nós e mandou o livramento. Levantou um varão aprovado, maior do que Moisés. Porque embora Moisés tenha sido levantado aqui no Egito, o Senhor levantou o próprio Cristo para que pudesse gerar a libertação do cativeiro do pecado. E nós continuamos lamentando, murmurando, querendo voltar para o Egito, lembrando das cebolas do Egito. Eu fico pensando assim, essas cebolas do Egito deviam ser muito gostosas. Porque o povo está se lembrando das cebolas, das carnes gordas do Egito. Eu só me lembro assim, se tem uma coisa que me ajuda a contextualizar essa cebola, Helena, quando ela começa a fazer o almoço, ela sempre começa fazendo o processo de
refogar a cebola e o alho. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas aquilo é um estímulo à gastronomia. Parece que todo cozinheiro começa com isso. Então, assim, você se lembra dessas memórias afetivas. Ora, mesmo no meio da escravidão, o povo acumulava essas memórias afetivas. E quando eles estão sendo livrados da escravidão, eles retomam aquela pequena zona de conforto que eles tinham. E eles diziam, o que é que eles estão dizendo para Deus? Nós preferíamos estar lá no Egito sofrendo, sendo escravizados, humilhados, maltratados, do que aqui nesse deserto com o Senhor. Nós fazemos isso muitas vezes, irmãos. Nós somos ingratos, nós somos murmuradores, nós somos queixosos, nós somos de dura cerviz, nós temos dificuldade de nos submeter à liderança. E os líderes que nós temos, por sua vez, têm também as mesmas marcas que nós temos. Então, a igreja não pode encarar o sofrimento, ou as aflições, ou as situações árduas, ou os desertos, como sendo uma experiência que vai trazer para nós o atestado de que nós somos pessoas perfeitas. Muito pelo contrário, o deserto vai revelar quem nós somos, porque foi exatamente isso que Deus fez através da experiência do deserto. Levar as pessoas à compreensão de que, embora elas tivessem saído do Egito, o coração delas guardava o Egito. É interessante isso. Presta atenção em uma coisa. O Senhor Jesus pode não ter nos libertado do cativeiro do pecado, mas o cativeiro do pecado pode ainda estar no nosso coração e pode se constituir um ídolo na nossa vida. Ou muitos ídolos, por que não dizer muitos ídolos? E o deserto vai nos ajudar a lidar com isso, até porque o sofrimento, na perspectiva do cristianismo, não pode ser encarado como um fim em si mesmo, e não é o fim mesmo. Porque o sofrimento é usado por Deus pedagogicamente para tratar conosco, para mostrar que nós não somos o que nós imaginávamos, para fazer com que nós enxerguemos o caminho bom e direito, para que nós aprendamos a crescer, a amadurecer e, consequentemente, sermos esteio, base, segurança para outros que virão após nós. Nós precisamos ter a compreensão disso. Então vamos lá. O deserto, ele tem quais características? O deserto é um lugar árduo, mas é um lugar onde nós vemos Deus respondendo com compaixão. O deserto é de fato um lugar de privação e impotência. E se alguma vez você se sentiu assim em suas tribulações, essa história é sua. O deserto faz sentir como se tudo estivesse perdido e você não pudesse dar um passo adiante. Exige da nossa parte uma postura extremamente perita, porque existem ameaças em toda parte. E como pessoas que desejam auxiliar umas às outras, os desertos atravessados por aqueles a quem amamos hão de despertar em nós também compaixão. Choramos com aqueles que choram, aproximamo-nos deles e oramos para que sejam fortalecidos. Porque da mesma forma como nós somos alvos da compaixão de Deus, nós precisamos colocar pessoas como alvos da nossa compaixão. Veja que tudo aquilo que Deus faz por nós no deserto, nós precisamos estar dispostos a fazer pelas outras pessoas. E aí alguém pode dizer assim, pastor, então, desta forma, nós precisamos estar atentos a todas as pessoas que estão na igreja, não só as pessoas que estão na igreja, também estas.
mas a todas as pessoas da nossa convivência, porque nós não fomos chamados igreja para vivermos isolados dentro do nosso gueto. Nós somos chamados para ser igreja do Senhor Jesus para as nações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então perceba, meus irmãos, essa visão reducionista que nós temos como igreja, de lidar com a matéria do sofrimento, achando que só quem sofre somos nós, é um grande equívoco. Porque as pessoas, elas estão aí, pelas ruas, sofrendo das mais diferentes mazelas. É interessante que as pessoas nem percebem qual o verdadeiro motivo de sofrimento. Durante 9 anos eu estive aqui nessa igreja e eu atendi as pessoas que são os andarilhos da rua à porta. Ontem eu estava saindo para um compromisso do presbitério e um senhor me abordou ali na porta da igreja. Como é comum a eles, com o teor alcoólico bastante alto, né? Dava para sentir na respiração dele. E aí ele me mostrou um braço dizendo assim, me ajude, olha como eu sofro, olha o tamanho da minha ferida. E eu fiquei pensando comigo, como é peculiar nessas situações, né? Usar uma situação aparente para demonstrar o seu sofrimento. Quando, na verdade, o maior problema, o maior entrave, a maior escravidão que aquela pessoa tem não é a ferida, mas aquilo que se processa no próprio coração dela. Agora, se você não se aproxima o suficiente para sentir a respiração e o teor alcoólico daquela pessoa, você não tem como fazer uma oração, você não tem como ajudar, você não tem como aliviar o sofrimento. O problema é que nós nos tornamos, como igreja, muito assépticos de pessoas. Nós não nos interessamos mais pelas pessoas. E isso eu tenho falado reiteradas vezes para os irmãos aqui na igreja de Araras. Irmãos, vocês precisam acordar. Venham para a igreja missionariamente, missiologicamente. Quando você vier para a igreja, fique atento às pessoas que estão à sua volta. Porque tem pessoas que estão carecendo desse tipo de conversa. De você ouvir a aflição dela. De entender que aquela aflição é singular e de que há elementos em comum entre a sua história e a história dessa pessoa, e que você pode, conhecendo as Escrituras, fazer a correlação entre aquilo que a Escritura diz com todo tipo de sofrimento. Não especificamente, porque não há especificidade nas Escrituras, mas de maneira ampla e geral, nós podemos sim fazer as conexões e nos identificar com uma história como essa, como o povo no deserto. Há mais no deserto, além do que as aflições. É o próximo tópico que nós gostaríamos de chamar a atenção de vocês. Deixa eu perguntar então, o que é que vocês acham que há no deserto além das aflições? Vamos pensar? O que é que houve no deserto além das aflições? Oi? Não, além das aflições. Bênçãos. Exatamente. É muito mais do que as aflições. As coisas não são exatamente o que parecem. Porque quando você olha o deserto, você só vê terra seca. Deixa eu contar para vocês uma peculiaridade da minha região. Como vocês já devem ter percebido, eu sou apaixonado pela minha região. Eu sou nordestino de raiz. E uma das características da região onde eu fui criado, na Chapada Diamantina, é que na Caatinga está tudo seco. De repente cai uma chuva. Uma chuvinha. Paga pó. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Mas depois de um tempinho, você vê a vegetação se transformando, ficando verde,
como num passe de mágica. Nada mais é do que a mágica do Criador, fazendo com que a vegetação torne a vida novamente. No deserto, nós temos esse tipo de experiência. Às vezes você vê uma região totalmente árida, improdutiva, e de repente o Senhor faz cair uma pequena chuva e aquela realidade que a gente estava vivendo, seca, se transforma. O Senhor está lá, e por ser Ele a fonte da vida, vida brotará até mesmo de uma terra morta. Então entenda, eu posso entrar num ambiente como esse, ou eu posso estar numa praça como essa do Barão de Araras, e fazer uma súplica a Deus, diante do deserto que eu tenho enfrentado, e Ele pode se voltar para mim, e Ele pode me visitar, de forma graciosa, e onde só havia morte, pode haver vida, porque Ele tem poder para fazer isso. Quando o povo estava com sede, murmurando porque estava com sede, o que é que o Senhor diz a Moisés? Moisés, vai e fere a rocha. Moisés já tinha consumido toda a paciência que ele tinha extra, e ele fere a rocha 2 vezes, e isso lhe custa a entrada na terra prometida, porque a rocha apontava para Cristo, o que seria ferido uma só vez, por todas, né? O sacrifício de Jesus é único. E quando Moisés fere a rocha, sai água e o povo mata a sede. O povo murmura porque está com fome. O Senhor faz trazer o maná. E o povo come sobejamente. E diz, não acumule. E o povo acumula e apodrece. Porque o povo não queria viver esse dimensionamento da provisão diária de Deus. É interessante isso, né? Porque é muito parecido conosco. Nós queremos vir um final de semana na igreja e passamos um ano sem vir. Tem muito irmão assim na igreja que eu percebi, usa essa técnica. Ele vem uma vez na igreja durante um ano. Enche o borná. Vocês sabem o que é borná? Bocapio, bolsa. Enche de provisão e passa o ano todo, mas aquela comida apodrece. Porque nós precisamos de constantemente estar nos alimentando na comunhão da igreja, na vida de serviço, de doação. Precisamos estar devidamente envolvidos com o trabalho. Então, nesse sentido, eu diria que o deserto não é só aflição, é também bênção, porque o Senhor está ali. Um outro detalhe importante que podemos observar, que faz com que o deserto não seja apenas aflição, o que está além das aflições, é que o deserto é o lugar onde o Senhor prova e treina o seu povo. Não existe lugar melhor para treinamento, meus irmãos, do que o deserto. Porque se você consegue sobreviver no deserto, você vai conseguir sobreviver num lugar que tenha mais recursos. E nesse sentido, não é por nada não, com respeito a todos os paulistas, paranaenses, catarinenses, mas quem viveu a aridez do Nordeste consegue sobreviver em muitos contextos, com muita facilidade, porque foram treinados para isso. E esse deserto chega a nós aqui em São Paulo. Quando nós estamos passando por dificuldades, provações, lutas, situações onde nós achamos que acabou, não tem mais jeito e nós estamos chegando ao final da linha. É nesse momento que o Senhor começa a provar o que está no nosso coração e nos treinar para que nós façamos o seu trabalho de maneira eficiente, para que eles possam enxergar o que verdadeiramente há em seus corações e possam subir com maturidade e sabedoria às cortes reais. É que vêm as provações e as dificuldades e as aflições.
Teve um momento da vida de Pedro que ele e outros discípulos, eu acredito também, disse: Senhor, de forma nenhuma nós te negamos. Pedro chegou a dizer textualmente: se precisar ir para a morte, eu vou junto contigo. Lembra disso? Jesus volta para Pedro e diz assim: Pedro, vou te dizer uma coisa, você vai me negar 3 vezes. Pode ter parecido duro, não, na fala de Jesus. Pedro vem lá com todo o entusiasmo, com toda a motivação, e dizendo assim: olha, Senhor, se for preciso eu vou para a morte contigo. E Jesus dá um banho de água fria em Pedro, dá um cancelamento, né? Hoje fala assim, dá um cancelamento em Pedro e fala assim: tu vai me negar 3 vezes. O que é que Jesus está fazendo com Pedro? Jesus está treinando Pedro. Vocês querem ver o fruto, o resultado disso? Porque depois que Pedro nega, se envergonha e é restaurado em torno da fogueira, na conversa, no diálogo que Jesus tem, por sua vez perguntando a Pedro 3 vezes se ele o amava, e falando para Pedro: pastorei as minhas igrejas, chega o final da vida de Pedro. E conta a história da igreja que ele foi morto e foi crucificado. A morte de Pedro foi morte de cruz. Mas ele diz: eu não sou digno. Eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Vocês sabem o que é isso? Isso é a escola do deserto. Faz de um que nega, não só confessar durante a vida inteira, mas na hora da morte, que ele disse que faria, mas que não estava preparado ainda para essa confissão. Na hora da morte, ter esse espírito de dizer: eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu Senhor morreu. Talvez você tenha perdido o dimensionamento do que é Jesus na sua vida. E você não entendeu ainda que Jesus te convida para caminhar junto com Ele. E o Cristo que nós servimos caminhou pelo deserto. Nesse sentido, meus irmãos, eu diria, e na sequência aqui, mostra para vocês que muitas vezes nós vamos repetir as jornadas deste povo quando a vida está difícil, quando nós confiamos no que nossos sentidos dizem mais do que aquilo que Deus diz. Cuidado com a ideia intuitiva que você tem. Às vezes nós pensamos que é de uma forma, intuitivamente nós imaginamos que é de uma maneira, confiamos mais nos nossos sentidos e deixamos de confiar na instrução e na palavra de Deus. E isso é um grande perigo. Porque nem sempre aquilo que eu imagino que seja, nem sempre a minha intuição está correta. Aprenda a duvidar da sua própria intuição. Maldito o homem que confia no homem. A Escritura deixa isso bem claro em Jeremias. Maldito o homem que coloca no homem a confiança, nele mesmo, ou em outros que estejam à sua volta. Quando nós deveríamos confiar total e exclusivamente em Deus, porque no deserto nós aprendemos a confiar somente em Deus. Porque é Deus que durante a noite caminhava com o povo no deserto na coluna de fogo, aquecendo e iluminando o caminho. É Deus que durante o dia caminhava com o povo com a coluna de nuvens para proteger da insolação. A presença do Senhor, ela é sentida com mais frequência, com mais nitidez. Por que sentida? Porque ela está aí sempre. Deus nunca nos abandonou, Ele sempre esteve conosco, sempre estará conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem tem a sensação de abandono é você, não Deus. Não porque Deus se
Como? Se esvaiu, né? Se evadiu. Mas porque nós temos a sensação equivocada. E em resposta à nossa fidelidade inconstante, o próprio Jesus entrou no deserto. Acontece que a jornada do deserto é o caminho pelo qual Deus conduz o seu povo real, também é o caminho do Rei Jesus. Mateus capítulo 4, verso 1 ao verso 11, mostra para nós Jesus no deserto. Perceba as peculiaridades. Depois de muitos fracassos humanos no deserto, nosso capitão, sim, Cristo é o nosso capitão, não há outro capitão além de Cristo, deixa claro isso. Assumiu a partir do ponto que fracassamos. Mas seu caminho foi diferente. Enquanto Israel teve o maná, Jesus foi sustentado apenas pelas palavras do seu Pai, em vez de pão. O que é que Jesus diz? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Enquanto Satanás estava pelas sombras durante a jornada do Êxodo, no caso de Cristo, assumiu pessoalmente a batalha e concentrou todo o seu arsenal espiritual contra o enfraquecido Messias. Não obstante, as estratégias dele eram familiares. Os caminhos de Deus não são bons. Confia em si mesmo. Confia em mim. Confia em ídolos mortos. Foram estas as propostas que Satanás fez para Jesus. Se você crer em mim, se você confiar em mim, você pode obter a glória, o poder e todo o que você acha interessante sem precisar passar pela cruz. E o que é que Jesus diz? No final, arreda Satanás. Mais uma vez, Jesus não compactua, diferente dos nossos pais, que cederam à incumbência de Satanás, Jesus não compactua. O que é que Jesus nos ensina? Meus irmãos, Jesus nos ensina que quando nós estamos passando pelo deserto, e as provações, as tentações, as possibilidades de nós confiarmos em nós mesmos, de nós vingarmos a nós mesmos, de nós buscarmos fazer as coisas do nosso jeito, o Senhor Jesus nos mostra que não é assim. Que a base do deserto é aprender a confiar em Deus, porque é Ele que vê todas as coisas, Ele que julga todas as coisas, é toda a palavra que vem da boca de Deus que vai nortear aqueles que estão no deserto. É quando estamos no deserto que a palavra de Deus faz todo sentido para nós. Quando a tribulação vem, podemos estar certos que ouviremos as mentiras de Satanás, levantando dúvidas acerca da generosidade, do amor e da fidelidade do Senhor. Mas o nosso rei, voluntariamente, andou por esse lugar mais terrível, onde creu nas palavras do seu pai e as recitou. Aquelas palavras eram sua comida e sua satisfação. Elas eram tudo do que ele precisava para ser fortalecido e ter êxito. Seu êxito mudaria tudo na história. A palavra de Deus. Em outras palavras, em nosso próprio deserto, devemos ansiar por olhos capazes de contemplar Jesus, autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, quando nós estamos sendo afligidos, e nós sabemos em que situações nós estamos sendo afligidos hoje, e nós fomos tentados por Satanás em não confiar em Deus, em não descansar em Cristo, em não entregar na mão daquele que julga todas as coisas com retidão e justiça. É nesse momento que a gente precisa voltar para a palavra do Senhor e dizer como Cristo disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra
que procede da boca de Deus. É olhar para Cristo como nosso modelo, como nosso exemplo. Jesus, em troca do ultraje que ele sofre, ele não revida com ultraje. 1 Pedro capítulo 2, verso 23 diz assim: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Esse é o procedimento do nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Então, não é só aflição, tem mais do que aflição. Irmão, vocês me ajudem aí, viu? Está no horário ainda? 10 minutos? Eu vou deixar esses 10 minutos. Irmãos, tem alguma pergunta para fazer? Ah, é? Uns 20 minutos ainda? Tá bom, vocês vão deixando, né? O pastor conversa mais do que a nega do leite. Muito bem. Agora, o deserto, além de ser uma oportunidade para nós enxergarmos além das aflições, no sentido de que Deus está presente, de que Deus usa o deserto para nos treinar, para provar o que realmente está no nosso coração, para que nós aprendamos a crer e a confiar, não nas circunstâncias, mas somente no Senhor. É exatamente nessa jornada que nós vamos aprender a dependência e vamos obter maturidade para a vida cristã. O deserto também é uma oportunidade para a fé. E aí eu quero dizer para vocês que não é a fé na fé. Não é a fé, vou dizer lá o que não é fé. Não é fé na fé, que é café, né? Não é fé de salto no escuro, porque aí é tropeção, né? É o risco de quebrar o pescoço. É fé em Cristo, naquilo que Cristo diz, na palavra de Deus, ok? É dessa forma que nós precisamos considerar. O deserto é uma oportunidade para a fé. Agora, entramos na história do deserto sabendo que Jesus já foi vitorioso, nos deu o Espírito para fazermos o que antes não podíamos fazer. Podemos nos voltar para o Senhor em vez de ir para longe dele durante as tribulações intensas. Entenda, a história que nós ouvimos no Antigo Testamento serve para nortear a nós, para nos mostrar que sem Deus nós não conseguimos fazer, não conseguimos avançar, não conseguimos ser vitoriosos. Mas agora que nós recebemos a promessa do Espírito, Atos capítulo 2, nós, igreja, somos uma igreja que foi forjada para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Nenhum poder, nenhuma ação, nenhum principado ou potestade que se levante contra a igreja e a pregação do evangelho vai subsistir. Porque Cristo é quem está com a igreja. Ele vai à nossa frente. E nós agora recebemos o Espírito para podermos nos voltar para Deus e vivermos uma vida em obediência. O deserto é uma oportunidade para a fé. Em nossa nova história, e para todos nós, aqueles familiarizados com estresse pós-traumáticos, traumas, agressões, abusos, perdas e temores, essas pessoas também possuem uma história fundamental, onde a tentação acaba sendo um parâmetro para os enfrentamentos que nós teremos ao longo da nossa caminhada, diante de todos os vícios que nós estamos vulneráveis. E a nossa tarefa agora é habitar na história de Cristo, para que nós possamos construir a nossa própria história, sendo Cristo o nosso modelo. Se nós já sabemos que Satanás não muda a estratégia, se nós já sabemos que o deserto é um lugar de provação, de sofrimento, de aflições, de tribulações, se nós já entendemos que agora nós temos a provisão que vem do alto, o povo do deserto não tinha entendido isso muito bem. Agora nós entendemos porque nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. A história da tentação de Cristo pode ser usada como base
para a construção da nossa história diante das tentações. O que é que nós aprendemos com Cristo? Que no lugar de nós confiarmos nas sugestões de Satanás, nós precisamos estar atentos à instrução da palavra de Deus. Por isso, irmãos, que não faz sentido nenhum um crente, alguém que diz que ama a Cristo, alguém que diz que Cristo é o principal da sua vida, não tirar um momento para orar, para ler a palavra de Deus, para congregar, para ter maturidade suficiente para poder enfrentar os desertos e não fugir deles, para se levantar todos os dias, sabendo que tem muitas coisas para enfrentar pela frente, mas que à frente de cada um de nós vai o Senhor. Isso faz toda a diferença. Como que eu enfrento os meus traumas, os meus problemas, os meus abusos, as minhas perdas, os meus temores, os meus estresses pós-traumáticos? Eu enfrento entendendo essa perspectiva onde a história que está sendo dada a nós, revelada nas Escrituras, serve de balizamento. Por que que eu preciso trazer à memória de tempos em tempos os feitos de Deus no passado? Porque da mesma forma como Ele agiu no passado, Ele agirá hoje, meus irmãos, porque Deus não muda. Quando a gente está assim, passando por um processo de mudança, como é o meu caso, com minha família, muitas coisas vêm à nossa mente. É um turbilhão de sentimentos. Mas uma das coisas que nessa mudança tem nos ajudado muito a sossegar o coração é exatamente recobrando o passado, não num saudosismo, mas entendendo que da mesma forma como no passado o Senhor esteve conosco, nos sustentou, nos livrou, nos preservou, Ele continua hoje da mesma forma. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Né? Já canta aí o Baruch. Né? Ele continua sendo Deus. E às vezes a gente tem aquela preocupação, né, de se tornar pessoas apenas reativas. Nós não temos a serenidade de enxergar, conforme a Escritura diz, Êxodo capítulo 20, verso 2, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. A palavra do Senhor falando conosco. O Êxodo mostra a nossa história de libertação da escravidão. E de algum modo, meus irmãos, Deus ouviu os nossos gemidos. E mesmo que não estivéssemos ainda clamando por Ele, Ele demonstrou o seu poder sobre Satanás e determinou que nós pertencíamos a Ele. E aquele que vier a Ele de maneira nenhuma Ele lançará fora. Porque Ele nos conhece perfeitamente, integralmente, profundamente melhor do que nós mesmos. De modo que todas as nossas tribulações e enfrentamentos, nós enfrentamos na confiança no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, no Senhor Jesus. E se Ele quiser, Ele hoje vai dizer para mim e para você, cessa a sua tribulação, a sua provação, a sua aflição. Mas se não for o tempo ainda, Ele vai persistir comigo e com você até o final. E aí nós precisamos entender que essa concepção que nós temos de paternidade de Deus precisa ser melhorada, precisa ser bem ampliada. Porque algumas pessoas dizem assim, como que Deus, sendo um pai amoroso, do jeito que é, vai deixar os seus filhos passarem por abusos vergonhosos como estes?
Certo, então veja só, a partir daquilo que você falou, fica claro para nós então que Deus não vai agir conosco de acordo com o que nós queremos, mas sim como nós precisamos. Já é uma boa dica para quem quer criar filhos, né? Entendeu? Percebeu aí o recado? Não é o que eles querem, mas o que eles precisam. Ah, meu filho, bichinho, não vai acordar tão cedo para vir à escola dominical. Acorda durante a semana toda para ir para a aula, mas para a escola dominical não pode. Você está ensinando alguma coisa para ele aí, o que é mais importante na vida dele. Quando nós entendemos que Deus age conosco dessa forma, nós vamos perceber que a paternidade de Deus ela é muito mais efetiva do que a nossa. Porque aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou para que sofresse o que sofreu, por acaso não nos dará com ele todas as coisas, inclusive a oportunidade de sofrermos da mesma forma que o seu filho sofreu? É bem verdade que o nosso sofrimento não terá a efetividade que o sofrimento de Jesus teve, porque ele é o Cordeiro de Deus único, suficiente para que houvesse salvação. Mas nós não fomos chamados simplesmente ao privilégio de crer em Cristo, mas também o privilégio de sofrer por Ele. Então, o sofrimento fará parte da nossa experiência. É difícil, meus irmãos, responder uma questão como essa. Como um pai deixaria o seu filho passar por abusos vergonhosos? Mas o pai amou seu filho perfeito, o qual enfrentou o pior do sofrimento e da vergonha. Então, certamente nos ama. A nós que fomos unidos ao seu Filho pela fé, também podemos confiar que o Pai é o reto juiz e que endireitará as coisas. Essa confiança sustentou Jesus em meio à sua humilhação. Quando Jesus está sendo humilhado, ele não diz: Pai, desce fogo do céu, Pai, e consome esses miseráveis. Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, quando ele foi ultrajado na cruz, ele não xinga, ele não espragueja. Pelo contrário, ele disse: se creres, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele deu a sua própria vida, ele se entregou. Quando Pilatos vai dar uma de arrogante perante Jesus, diz assim: olha, Jesus sabe, né? Está aí na minha mão, eu solto ou eu te prendo. Jesus: olha, Pilatos, você não está fazendo isso de maneira gratuita, porque nenhuma autoridade lhe foi dada se não fosse derivado do céu. Aí Pilatos vai para o lugar dele. Aí Jesus segue a sua via crucis. Quando ele diz lá, está consumado. Entenda, meus irmãos, que a dor de Jesus na cruz, nós não temos como defini-la. Os teólogos estudam. Como foi a dor de Cristo, a dor de Deus ali na cruz, que ninguém consegue delinear a profundidade, a dimensão. Mas pense, o Filho de Deus, puro, santo, sem mácula nenhuma, sem pecado nenhum, o único que pisou nessa terra que não cometeu nenhum pecado foi Cristo. O único que não devia nada a ninguém. O único que tinha poder para dar a sua vida e reavê-la. É o que está na cruz, é que se entrega na morte, é o que sofre a nossa morte, para que nós pudéssemos ter a sua vida, já diz o cântico. O único que teria essa condição, essa prerrogativa. Mas da boca de Jesus não sai lamento, murmuração, queixa, nada disso. Ele entende que ele é o servo sofredor de Isaías. Você sabe como uma pessoa nascer e dizer assim: eu nasci e você, o servo sofredor desse texto? Permita-me contrariar vocês. Nós ouvimos no meio evangelical: pare de sofrer, não é assim?
O Evangelho não diz isso. O Evangelho diz: dignos também de sofrer como ele sofreu. Vamos sofrer agruras, aflições, situações extremamente desagradáveis, mas seremos vencedores, porque somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E no que diz respeito ao quesito da salvação, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nada está acontecendo conosco por acaso. Nós que fomos salvos, eleitos e separados pelo Senhor, no momento certo, seremos despertados pela mensagem do Evangelho e seguiremos após Cristo, seja pelo bom conselho, ou seja pelo arrasto do seu amor. Então, irmãos, assim, é importante que a gente tenha o discernimento de enxergar essas coisas com bastante critério. O sofrimento, ele é uma consequência natural da desobediência humana. Deus se utiliza do sofrimento para nos ensinar pedagogicamente, mas quem é o causador? Primeiro, no sentido de quê? De que é responsável pela dor que sofre, é o próprio homem, porque são as escolhas que nós fizemos desde o Éden. Entendeu? E Deus deixou isso de forma nenhuma. O controle de Deus está sobre todas essas situações, todos esses concursos. Deus está soberanamente controlando tudo isso. Agora, uma coisa que a gente precisa entender também dentro desse alinhamento é que quando nós fomos trazidos a essa terra na perspectiva de que somos salvos, povo de Deus, a nossa realidade de contentamento, de prazer, não está aqui nessa terra. Se nós tivermos alguma coisa de frugal, de alguma coisa de bom, alguma coisa, isso é lucro, é um extra. Mas o principal da nossa caminhada, o que nós almejamos não é aqui, é o que há de por vir. O que nós vamos passar na terra é cadeias e tribulações. Tende bom ânimo, porque vocês vão passar por cadeias e tribulações, e assim como eu venci, vocês também vencerão. Mas na vida nós teremos muitas dificuldades e muitas lutas.
essa geração que está sendo criada agora, essa geração frouxa, essa geração que não sabe sofrer, essa geração que não pode ser contrariada, essa geração vai sofrer muito. Vai sofrer muito. Por quê? Porque a vida é o que é e não vai mudar porque você resolveu super proteger o seu filho. A vida é dura, sempre foi dura. E quem não está preparado, não tem pelo menos a consciência de que nesta vida passaremos por tribulações e sofrimentos, não está sendo preparado para a vida. Não está. A gente precisa ter ciência dessas coisas. E o que é que nós podemos fazer, seguindo a linha do que a nossa irmã falou, de clamarmos? Salmo 130, verso 1 e verso 2. Abra lá nesse texto. Olha só o que é que o salmista diz. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Esteja alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. O que o salmista está colocando no Salmo 130 é que ele está vivendo debaixo de uma profunda aflição. E aqui nós não podemos mais nos comportar como crianças. Porque quando nós falamos estas coisas, fica parecendo que é infantil, né? É só orar, pastor? É só clamar? Sim, orar e clamar. E ouvir. E se atinar o que Deus está fazendo na sua história. Deus, quando Ele age eficazmente no sentido de nos alcançar, Ele não nos perde, Ele está agindo. E quando o sofrimento está surgindo, eu preciso me sentar em silêncio, na esperança de que haja ainda misericórdia para a minha vida. E eu preciso entender, assim como o rei Ezequias entendeu, o que é que Deus está querendo fazer. Deus diz assim, Ezequias, você vai morrer. Aí Ezequias fala, agora estou no sal, né? O profeta diz. Ezequias fala, chega, Senhor, Senhor, clame, Senhor, e Senhor diz, Ezequias, eu vou te dar mais um extra. Muitos de nós estão vivendo assim. A sensação, eu já contei isso para vocês, né? Todas as vezes que eu faço aniversário, eu tenho a sensação que vai. Dessa vez vai. Por isso que eu fico depressivo na época do aniversário. Falando em aniversário, irmãos, muito obrigado, viu, pela lembrança e a surpresa que vocês fizeram aqui. Vocês quase me pegavam totalmente de surpresa. Quase. A esposa não contou nada. Mas assim, quando a gente pensa nessa perspectiva, nós nos comportamos às vezes de maneira infantil. Porque nós precisamos perceber e conceber que existem necessidades humanas e existe a necessidade, por sua vez, de confiar na pessoa de Jesus. E quando nós estamos passando por situações difíceis, nós precisamos nos lembrar que nós temos o Espírito de Deus que nos dá a palavra, que nos dá a condição de caminhar corretamente, palavras honestas, francas, que precisam estar também nos nossos lábios. E se nós temos indicações ou indagações a fazer a Deus, que façamos. O Senhor nos convida, vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Você está passando por tribulação, por sofrimento, por aflição? Sente e ore. E clame a Deus, Senhor, das profundezas, retira o teu servo. Agora fala comigo, Senhor, o que é que o Senhor está querendo fazer na minha história? Porque às vezes Deus quebrou a sua zona de conforto, o seu aconchego, o seu lugar quentinho, para que você atinasse que Ele tem algo maior e melhor e mais significativo para fazer na sua vida. Crente que se acomoda na bonança, e que não sabe lidar com a situação de perda, de sofrimento. Nós vamos ter perdas, meus irmãos. A vida é difícil, é dura, mas com Cristo tudo vai bem. A Escritura nos convida a uma comunicação pessoal com Deus. Fale com Ele da sua miséria. E embora ela possa não ser identificada exatamente, mas, de maneira geral, quando nós vemos a história do deserto, nós temos uma identificação específica
no sentido geral, não sei se pode ser algo ser específico, ser geral ao mesmo tempo, mas assim, no sentido específico do sofrimento, de maneira geral, na história do deserto, nós vamos encontrar parâmetros na palavra de Deus de como nós podemos sair e lidar com essas situações. Então, no lugar de você estar agora entregue à depressão, à tristeza, de que nada vai mais dar certo, o Senhor é o final de tudo, é o fim da picada, volte-se para o Criador, confie a sua vida a Ele, e o mais Ele fará. Amém? Encerrou, não tem pergunta mais não. Tá certo? Meus queridos irmãos, Deus abençoe vocês. Vão na santa paz do Senhor e até a noite, quando nós teremos aqui a celebração da ceia do Senhor.